morremos hoje também. Mas Deus está vivo, amém? Amém? E a sua palavra também está viva. E por isso, por mais que a utilizemos durante dias, Deus sempre dará algo novo através dela. Aleluia. E há algo novo de Deus para nós nesta noite. Amém. Na verdade, queridos, melhor, sabe, formulando a frase, nós estamos diante de uma oportunidade que consiste em um novo tempo de Deus para as nossas vidas. A cada dia Deus tem confirmado isso. A cada dia Deus tem tornado isto mais evidente. Deus tem, sabe, feito com que compreendamos isso com maior clareza. Algo novo diante de nós. E nós não podemos, neste momento, negligenciar, ou seja, não podemos deixar de dar a atenção necessária para o que Deus está fazendo, para as oportunidades que Deus está nos dando, porque são oportunidades através das quais Deus está nos permitindo atravessar. Amém. Amém? Porque este é o ano da travessia. Enquanto estávamos aqui adorando ao Senhor, produzindo incenso, amém? Produzindo incenso, para que Deus o receba, se agrade e corresponda com a sua presença. Esse lugar está inundado pela presença de Deus. Agora, a presença de Deus é uma reação a algo que nós fizemos, e fizemos para Ele. Amém? Amém? Fizemos por Ele e por meio dEle. E Deus quer que nós pautemos as nossas vidas neste entendimento. Devemos manter Deus neste lugar de honra, porque é o lugar que Deus deve estar na sua vida. É o lugar que Deus deve estar na minha vida. É o lugar que Deus deve estar na sua família. É o lugar que Deus deve estar no seu casamento. Lugar de honra. Porque quando Deus ocupa esse lugar, queridos, você experimenta o amor de Deus, a fidelidade de Deus, em um nível que faz com que nós sejamos constrangidos pelo seu amor. Eu confesso que eu estou aqui hoje. Na verdade, eu confesso não. Eu quero compartilhar com você a minha alegria em estar aqui nesta noite. Eu estou aqui constrangida pelo amor de Deus. Porque Deus, amados, Deus, Ele se esforça tanto, mas não é um esforço baseado em algo que seja difícil para Ele, porque não existe dificuldade para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Amém? Toca na pessoa que está ao seu lado e diz isso para ela: não há nada difícil para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há. E que a tua mão seja uma ferramenta de Deus na vida do teu irmão nessa noite. Amém? Que ao tocar o teu irmão, ao declarar essa palavra sobre a vida da tua irmã, você seja um canal de Deus. E essa declaração que é verdadeira, amém? Porque essa declaração é verdadeira. Não existem impossíveis para Deus. Não há nada difícil para Deus. Talvez nós não saibamos o quanto alguém ou todos necessitem ouvir isso nesta noite, por mais que saibam disso. Porque é interessante, conhecemos a palavra, sabemos muitas vezes o que diz a palavra, inclusive sobre nós, mas é tão especial quando Deus a utiliza em momentos determinantes, para que por meio dela Ele confirme verdades que nós necessitamos nelas nos mantermos baseados. E Deus quer que você baseie nesta noite a tua convicção nesta verdade. Não existem impossíveis para Deus. Não há nada difícil para Deus. Deus pode todas as coisas. Deus pode. E é por isso, amado,
isso, amada, que nós precisamos muito valorizar a presença de Deus e desejá-la, tê-la maior nas nossas vidas a cada dia, tornando possível seguirmos todo o trajeto dessa travessia para que nós possamos realmente chegar aonde Deus quer levar cada um de nós. Amém? Deus tem um lugar, Deus tem um destino para você, Deus tem um destino para mim. Aleluia. E todas essas coisas são reveladas e melhores compreendidas na presença de Deus. E é por isso que eu estou aqui especialmente feliz, porque Deus me fez compreender coisas que eu precisava. Deus me fez, sabe, ouvir coisas que eu necessitava. Agora eu sei que este não é um privilégio que Deus tem para mim. Eu sei que Deus também quer falar com você. Eu sei que Deus quer que cada um de nós sejamos capazes de vencer crises e entender que não precisamos ficar submetidos a nenhuma influência de crise alguma que seja anunciada em nossas vidas. E por que você não precisa ser vítima de nenhuma crise? Porque você está com Cristo. Porque você está com Cristo. Amém? E eu quero profetizar, se você entrou aqui vitimizado por alguma crise, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder que há no nome de Jesus, Ele te fará sair da crise. E Ele te fará ser introduzido em Cristo. Introduzido em Cristo. Eu chamo você e eu digo, saia da crise. Vem para Jesus. Mergulha. 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 Este é o tempo que Deus quer nos levar para a profundidade. Sai da superfície. Amém? Há muito que descobrirmos na profundidade. E o que Deus tem para nós neste tempo é profundidade. Quem está disposto a dar um mergulho daquele gostoso? Quem está disposto a descobrir o que tem no fundo do mar? As águas do Espírito. Aleluia. Diga para o teu irmão, se prepare para nadar. Na verdade, para mergulhar. Amém? Nós estamos sendo convidados a dar um mergulho em águas profundas dessa vez. Vamos conhecer os corais de Deus. Oh, glória! Aleluia! Abra sua Bíblia, o livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. Na verdade, a partir do versículo 1. Livro de Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1. Aleluia. Oh, Pai, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Não há outro Deus maior do que Você. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Pai. Nos submetemos ao Teu domínio. Reconhecemos que o Seu governo não tem fim. Aleluia. Amém? Esther, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito alegre muitíssimo seu coração nessa noite. Amém? Amém. Afinal de contas, somos o povo mais feliz dessa terra. Aleluia. Aleluia. Então dá um risinho aí, dá uma gargalhada aí em nome de Jesus. Essa gargalhada foi isso. Essa gargalhada dá um pouco mais feliz dessa terra.
Vamos dar uma gargalhada para a glória de Deus. Vocês são tímidos? Isso, o Espírito Santo. Inunda-nos a tua alegria. Amém? É isso aí. Tem alguém feliz nesse lugar? Eu não estou perguntando se há alguém com problemas. Eu tenho problemas, mas mesmo com problemas eu sou feliz. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 1. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtã e Teres, os dois eunucos que eram guardas do rei. Aí, o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? E é Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou. E o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem, a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa, e também o cavalo que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas, o cavalo, a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade, e que diga em voz alta o seguinte: é isto o que o rei faz pelo homem a quem quer honrar. Ontem, baseada nesse texto, eu ministrei que nós devemos compreender algo. Este ano, considerando ser também o ano do jubileu para os hebreus, é um ano especial dos favores de Deus. E eu espero que todos compreenderam, realmente eu espero, que devemos comparar esses favores à honra que Mordecai recebeu do rei por ter ele adquirido conhecimento que em um determinado momento ele fez algo muito bom para ele. E por também ter tomado conhecimento que nada foi feito para honrá-lo, para recompensá-lo. E naquele momento o rei entendeu que precisava reparar essa injustiça. E deveria honrá-lo de uma maneira que aquele homem fosse, na medida do que havia feito, sido recompensado. E ele então pergunta a Amã, um homem que havia já articulado tudo para enforcar, para exterminar Mordecai. O que deveria fazer ele para honrar alguém? E Amã, pensando ser este o homem, diz para o rei o que ele deveria fazer. Mas ele não imaginava que após terminar de falar, ele iria saber que não era ele o homem a quem Deus, a quem o rei desejava honrar, mas era o homem que estava debaixo de uma sentença de morte. Na verdade, o seu grande inimigo, porque Amã era o grande perseguidor de Mordecai. E ele também não imaginava que seria ele, o homem que preparou, que articulou, que serviria este homem, que o colocaria em uma condição, em uma posição de
precioso, por ser ele um homem que por muitos anos conviveu com o rei, mas por não ser ele um homem chamado para viver este nível de honra. Amém? Amém. Mas hoje, eu quero com você que nós reconheçamos na vida de Mordecai um chamado. Amém? Esse homem, ele foi, por Deus, separado para servir ao rei. Esther, nós sabemos, foi extremamente importante em um momento da história do povo judaico. Mas nós precisamos reconhecer que era Mordecai quem a direcionava. Foi Mordecai quem a preparou. Foi Mordecai quem, na verdade, a conduziu a cada momento. Inclusive, todos que conhecem a história sabem que existia um momento que Esther muito se amedrontou. Pensou já não ser possível por meio dela nada ser feito. E Mordecai, então, mais uma vez, se coloca em cena, chama Esther a atenção, não a corrigindo, mas a fazendo ser despertada para o grande propósito de Deus através da sua vida. E a faz entender que toda a trajetória que ela havia percorrido para chegar até aquele momento era uma trajetória que havia sido determinada por Deus, porque ela possuía, por meio da sua vida, algo muito importante que deveria fazer. E ela, após ouvir aquela palavra, foi despertada. Ela foi, na verdade, naquele momento, trazida de volta à consciência do que representava o papel dela para Deus e em prol do povo de Deus. E ela então decide não recuar, não esmorecer, mas continuar, prosseguir e fazer aquilo que Deus estava confiando em suas mãos. Mas se não fosse Mordecai, ela talvez desistiria e não chegaria até o fim. É interessante, amados, reconhecermos a importância de pessoas que nos assistem desta forma. De pessoas que o Senhor coloca junto de nós para aconselhar, para encorajar, amém? Para muitas vezes também disciplinar, despertar, porém são pessoas chamadas para nos assistir naquilo que Deus nos confiou a fazer para a glória do nome dele. E Mordecai então deve ser relacionado a um homem chamado para servir ao rei. E toda a recompensa, que na verdade foi uma grande honra, foi resultado do serviço que ele prestou ao rei. Isso permite que nós entendamos, queridos, que o chamado para estar na presença de Deus é algo de fato muito honroso. E eu quero que você reconheça nesta noite, ser você também chamado por Deus para estar na sua presença. E não só para estar, você também é alguém chamado para servir ao rei. E é por isso que Deus quer que você entenda hoje que existem níveis de honra tremendos para ser estabelecidos sobre a tua vida. Servir ao rei, baseado em um amor que ele próprio gera em nós, é uma honra muito grande. Não é algo penoso, não é algo doloroso, é algo honroso. Não há como não se sentir privilegiado em servir ao rei, em fazer algo em prol do rei. Nós podemos estender essa declaração e dizer: não há como não se sentir privilegiado em fazer algo em prol do reino de Deus. E hoje Deus quer que nós realmente creiamos nisso. Existem recompensas para quem serve ao rei. Aleluia. E este é um ano que o serviço prestado ao rei vai ser honrado. Amém. Onde eu dizia que é necessário que nós estejamos conscientes de que a colheita acontecerá em resposta
chegou a hora de você ser recompensado. Aleluia. Aleluia. E este é o ano. Mas o interessante, amados, é que as coisas aconteceram em momentos muito especiais. E eu quero dizer algo. Também aconteceram coisas especiais neste ano na sua vida. E é por isso que Deus tem nos levado, nos estimulado e nos feito estimular você a valorizar a sua presença e a se manter na presença. O rei disse: busque Mordecai, porque Mordecai fica lá fora, no caminho, em algumas versões, na porta do palácio. Era lá que Mordecai ficava. Porém, não era na porta, não era no caminho que Deus pretendia manter Mordecai. Aquele não era o lugar de destino de Mordecai em Deus. Mas ele precisou ficar por muito tempo na porta, no caminho. Mas no momento que Deus entendeu ser o tempo certo, Deus o mandou chamar. E ao ser introduzido à presença de Deus, a sua sorte foi mudada. Meu amado, minha amada, é na presença de Deus que a tua sorte é mudada. É na presença de Deus que a tua vida ela é transformada. É na presença de Deus que é revelado o nosso destino profético. Não importa quanto tempo tenhamos que ficar no caminho. Agora preste atenção. Não há nenhuma declaração de que durante o tempo que ali permaneceu Mordecai, ele tentou forçar a entrada. Não há nenhuma declaração que durante o tempo que ele ali permaneceu, ele penetrou. Nós conhecemos bem esse termo, né? Penetras. Eu já fui uma penetra que só Jesus na minha vida. Aprendi isso com o pastor. Verdade. Vamos lá, Lu. Aonde? Uma festa de boa. Você conhece? Eu não conheço, não. Vamos lá. Aí ele pegava o quê? Ele tinha uma estratégia de violão. Todo mundo sabia que ele tocava, sabia que ele emitia um som legal. Então, onde ele chegava, ele era bem-vindo. E lá estava eu acompanhando o penetra. Então, eu fui por muito tempo penetra. Mas agora, eu sou boa onde sou convidada. Aleluia. Amém? Porque essas são uma das mudanças que Deus opera na nossa vida. Nós aprendemos a guardar o tempo da nossa convocação. Você não força a entrada. Você não se precipita. Você não cria meios para estar aonde ainda não é o tempo para você estar. Você não utiliza recursos, sejam honestos, lícitos ou não, para chegar diante de alguém que você sabe que tem autoridade para fazer algo por você. Porque você entende a importância de permanecer durante o tempo que for preciso no caminho, na porta. Porque você aprende a ter em Deus uma confiança tal que faz com que você não se mova por ansiedade, que faz com que você rejeite toda impulsividade. Ansiedade não é algo posto dentro de nós pelo Espírito Santo. Precipitação também não é algo por Deus estimulado em nós. Amém? Amém. Nós precisamos vencer toda ansiedade. Aleluia. Nós temos que vencer toda a possível precipitação naquilo que fazemos. Porque essas coisas interferem muitíssimo no tempo de Deus para promover mudanças em nossas vidas. Mordecai ficou, se manteve, até que ele é convidado e conduzido
introduzido. E Deus quer que nós tenhamos a certeza do nosso chamado. Amém? Amém. E que nós compreendamos a necessidade de permanecermos aonde for necessário durante o tempo que Deus determinar. Porque no momento que Deus achar ser o tempo certo, Deus vai fazer as coisas se moverem. Deus cumprirá a sua palavra, que diz que todas as coisas cooperam a favor daqueles que são chamados segundo os seus desígnios. Então perceba que no momento que Deus entendeu ser a hora de Mordecai viver uma honra tremenda, Deus moveu todas as coisas, nos céus e na terra. Aleluia. Querido, é assim que acontece. Quando Deus estabelece seu tempo, as coisas se movimentam no céu e se movimentam na terra. E é nesse exato momento que podemos perceber muitas coisas, quando na verdade tudo passa por uma transformação. Mordecai, ao ser introduzido à presença de Deus, ele foi colocado, na verdade, diante de uma travessia, porque ele deixou de estar no caminho à porta. Agora ele foi colocado e ele alcançou uma posição de muita honra. Alguém pôs sobre ele aquilo que pertencia ao rei. Alguém o colocou diante de todos em uma praça pública, comunicando que é isso o que Deus faz a quem Ele quer honrar. Ele tornou-se uma referência de algo que o rei faz a favor de quem Ele escolhe. Aleluia. Querido, entenda isso. Os chamados dessa forma também são posicionados. Amém. Tornam-se referências daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode e de quem Deus é. Aleluia. Passam a olhar para nós e, a partir do que visualizam em nós, passam a conhecer o poder de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a honra de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Quando Deus diz para você, olha, você é um cara que eu quero honrar. Você é alguém que eu chamei. Deus está dizendo, você tornar-se-á uma referência para a glória do meu nome. Aleluia. Agora, e tem uma outra parte que nós devemos atentar para ela. Mordecai, mesmo quando estava no caminho, já estava incomodando. Mesmo quando estava na porta, já estava provocando ira. Já estava produzindo no coração de pessoas, principalmente no coração de Amã, muita inveja, muito incômodo. Mas na verdade, o que incomodava, ainda que ele não soubesse, era o chamado. Eu quero dizer algo para você: o teu chamado incomoda. O teu chamado gera ciúmes. O teu chamado gera inveja. O teu chamado gera irritação. O teu chamado gera perseguição. Ser chamado é muito bom, mas você tem que atentar para isso. Todo chamado é perseguido. Contra todo chamado, muitos planos são articulados, e não são planos para simplesmente te golpear, são planos para te enforcar. Aleluia. São planos para te matar. Havia uma forca preparada para matar Mordecai. Tudo já havia sido muito bem preparado, querido. Todo chamado tem que adquirir a maturidade necessária para entender que terá que enfrentar
enfrentar todas essas coisas. Aleluia! Porém, aí, nos deparamos com algo que também o Senhor fala. A minha e a tua luta, a luta do chamado, não é contra ninguém. Não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados, é contra potestades. Todo chamado, guerreiro em níveis muito altos. Você está entendendo isso? É por isso que é muito comum todo chamado enfrentar crises, enfrentar conflitos, guerras interiores, guerras exteriores, guerras na mente, guerras na alma, guerras no espírito. Porque, amado, existe toda uma articulação contra a tua vida, na verdade, contra o grande propósito de Deus através da tua vida. Existe uma grande articulação contra o propósito de Deus através da tua vida. E você tem que estar atento a isso, você tem que estar consciente disso. Porque senão deixamos de nos movimentar como devemos. Não fazemos como Mordecai, que lançou mão da ansiedade, da impulsividade, da meninice, mas se movimentou no tempo adequado. Foi capaz de, com muita paciência, esperar o momento em que o rei determinou que ele deveria entrar para ser honrado. Ele não forçou a porta. Chamados de Deus não forçam a porta. Aleluia! Queria ouvir um amém? Eu quero dizer para você algo que você é chamado, você não vai ter que forçar a porta de ninguém. Você não vai precisar forçar a porta. Você não vai precisar levar fama de penetra. Porque o Senhor, no tempo correto, vai dizer: chame e tragam ele até a mim. Chamados tem que aprender a esperar com paciência. Tem que aprender a esperar com paciência no Senhor. Aonde? Na porta, não importa. O que importa é você saber que o teu destino não é a porta. Eu estou aqui, mas eu não vou permanecer aqui. Amém, queridos? Eu estou, mas este não é o meu lugar de destino profético. A porta é um tempo, o caminho é um momento, mas no momento que Deus me achar apto, preparado, Deus vai me fazer atravessar. Aleluia! E a travessia está diante de você. Porque este é o ano da tua travessia. Nós temos que estar ligados, porque nós estamos sendo preparados. Glória a Deus! E é por isso que nós temos que realmente remover de nós toda ansiedade, toda impulsividade, todas as coisas que podem nos desqualificar para esta travessia. Porque a verdade é que muitas coisas nos desqualificam. E desqualificado você não pode atravessar. Você tem que estar preparado. Todo chamado tem que ser preparado. Inclusive para ser honrado. Porque quando um chamado é honrado antes do tempo, ele pode colocar tudo a perder. Você está entendendo? Eu estou me referindo ao que Deus tem para a tua vida. Eu estou dizendo que você precisa preocupar-se em tornar-se apto para viver isso. Porque se você não tornar-se apto, você vai colocar tudo a perder.
Porque o chamado, ele tem que ter consciência de que aquilo que está adiante é algo que você ainda não viu. É algo que você não conhece. Você crê que existe, mas você não sabe o que é. Você entende isso? Eu estou dizendo para você que aquilo que está diante, à frente, você ainda não viu. Eu estou afirmando que aquilo que Deus tem preparado e que está ainda por vir, você não conhece. Aleluia. Aleluia. Mas está lá. Aleluia. Está lá. Aleluia. Aonde estamos? Talvez estejamos na porta, mas Deus quer que você chegue lá. Aleluia. Quanto tempo vamos ter que ficar no caminho? Eu não sei, mas eu sei que o meu destino é lá. Aleluia. E você também tem que ter essa certeza. Aleluia. Para que você coopere com todo o processo de preparação. E venha por meio deste processo. E é claro que na vida de cada um o processo é diferente. Mas em nome de Jesus, chamados e chamadas de Deus, não se mostre fraco. Aleluia. Aleluia a Deus. No dia da batalha. Não se mostre fraco. Porque você não sabe o que está adiante. Você não sabe o que Deus prepara. Aproveita todos os momentos em que o Senhor disponibilizar forças novas, porque todo chamado é renovado na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todo chamado é renovado na presença de Deus. E se hoje é o dia da tua renovação, que as tuas forças sejam feitas novas. Eu não sei como você é chamado, entrou neste lugar. Eu não sei aquilo que te abatia, te preocupava, te afligia. Eu não sei a crise que você enfrentava, mas eu sei que Deus está aqui disponibilizando forças novas para você continuar a tua travessia. Não é tempo de você baixar a guarda. Adquira coragem e intrepidez em Deus. Entenda os desafios. Entenda o quanto Deus tornará possível você matar todos os leões que surgirem, assim também como todos os ursos e assim também como todos os gigantes. Porque o gigante e o leão são, na verdade, ferramentas para o teu preparo. Davi foi preparado como? Matando leão, matando urso. Sabe como você é chamado e chamado de Deus é preparado? Enfrentando problemas, lidando com conflitos. Mas olha, preste atenção, administrando a tua alma. Aleluia. Aleluia. Se permitindo ser transformado a cada dia. Aleluia. Adquirindo cada dia mais humildade em Deus. Amém. Adquirindo cada dia mais compreensão da importância de andar em plena submissão à direção de Deus. Aleluia. Você está entendendo o chamado? Você está entendendo chamada? Davi possuiu muitas oportunidades para matar, mas ele não matou. Chamado, você não foi chamado para isso. Então não perde tempo com aquilo que quer te roubar. Eu falei no início, nós temos que adquirir sabedoria para compreender a importância do tempo e administrá-lo de maneira que ele se torne uma ferramenta que nos beneficie e não nos prejudique. E como fazemos isso? Permitindo que o tempo
ele esteja sendo um instrumento de aperfeiçoamento, de lapidação, de transformação. Ontem eu disse aqui, amados, Deus, Ele tem nos permitido entender ser este um dos grandes propósitos ministeriais nossos. É trabalhar em prol de uma mudança, resultado de uma verdadeira conversão. E eu disse aqui ontem, eu sei que muitos que estão, deixa eu fazer bem a colocação. Eu não estou me referindo apenas a vocês que estão aqui, amém? Ainda que talvez possa existir pessoas que aqui estejam e de fato não são convertidas. Porque optaram, ou se mantêm ainda, sobre a declaração de que querem viver a sua própria vontade. E não entenderam que para ser testemunho de uma verdadeira conversão, nós temos que morrer para que Jesus viva em nós. Amém. Conversão é isso. Eu não estou falando de simpatizante de evangelho. Eu não estou falando de quem fica emocionado com uma pregação e com uma manifestação do poder de Deus. Eu estou falando com alguém que é impactado pela palavra e é tocado pelo Espírito, transformado para a glória de Jesus. Amém. Eu não estou falando de algo momentâneo, eu estou falando de algo eterno. Aleluia. De alguém que já pisou no santo dos santos e porque pisou não consegue viver em nenhum outro lugar. Alguém que já experimentou da presença e por isso não consegue viver sem essa presença. Se alguma coisa faz com que eu não viva e não tenha essa presença, eu renuncio em tudo, porque eu entendo que eu preciso e necessito da presença de Deus. Convertido age assim. Transformado age assim. Infelizmente, estamos diante de tantas declarações de desvios e pior, uns se desviam, o outro se apostatam, que é pior. Eu quero dizer para você que está aqui, Deus não chamou para você carregar uma bandeira de desviado e nem de apostasia. Deus te chamou para você levantar a bandeira do Evangelho. Aleluia! Para você ser uma testemunha do poder de Deus através da sua vida. Amém? Mas para terminar, queridos, eu quero que você entenda algo que aconteceu com Mordecai. Porque é algo que Deus tem para nós nessa noite. Amã, pensando que seria ele, o homem honrado, escolheu o que o rei deveria fazer, o que ele deveria dar. E um dos itens escolhidos por Naamã foi a roupa do rei. Roupa nos remete para revestimento. Revestimento nos remete para a unção. E foi essa unção que quebrou o jugo na vida de Mordecai. E eu quero terminar dizendo isso. Todo chamado é também ungido. E na vida de todo chamado, a unção está vigente para despedaçar o jugo. Qual era o jugo que estava sobre Mordecai? O jugo da sentença, da humilhação, da injustiça. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Porque eu quero hoje declarar sobre você. Na verdade, nós queremos, como sacerdotes sobre este altar, constituídos, declarar isso sobre você. A unção que o Senhor derrama sobre a igreja neste tempo é a unção que despedaça o jugo da humilhação, que despedaça o jugo da injustiça, que despedaça o jugo da vergonha, da exposição, que despedaça o jugo da fraqueza.
É a unção, amados, que despedaça todo jogo e que capacita você a fazer a travessia. Aleluia. É essa unção que nós estamos aqui para liberar sobre a sua vida nessa hora. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Porque por meio dela, nós já não somos mais vencidos, mas nós nos tornamos mais do que vencedores por meio de Jesus. Mais do que vencedores por meio de Jesus. Chamado, chamada, você não pode desprezar, desvalorizar a unção que vem do alto. Tudo que Mordecai recebeu veio do rei. Então tudo que Deus tem para você, que vai fazer você fazer essa travessia e ser honrado, virá dele. O que vem do alto honra você. O que vem do alto gera em você condições de atravessar e chegar no teu destino. O que vem do alto permite você a passar, a enfrentar, a suportar, a permanecer aonde for necessário, no tempo que for preciso, até que você seja convocado, chamado, colocado e honrado pelo Rei. Aleluia. Amém? Amém. Está preparado, chamada? Amém. Está preparado, chamada? Chamada é humilhado. Chamado é perseguido. Chamado se sente sozinho. Chamado se sente muitas vezes inseguro. Chamado perde muita coisa para que amanhã ele adquira a honra. Mas quando ele é honrado, ele é capaz de reconhecer o que Paulo reconheceu: sem passar pelo pouco, sem passar pelo muito, sem enfrentar a dificuldade, sem passar pela alegria, sem enfrentar a tristeza, porque tudo eu posso ser naquele que me fortalece. Aleluia. Chamados, parem de reclamar. Parem de murmurar. Parem de querer desistir. Parem de querer sair da rota. Chamados, parem de achar que você não vai conseguir. Chamados, para de achar que não tem mais força. Porque quando a tua força acabar, o poder de Deus será aperfeiçoado. Aleluia. Para de olhar para a circunstância. Começa a aprender a viver por fé. Aleluia. Pastora, você não sabe o que está falando. Eu sei o que eu estou falando. Ontem eu ouvi algo, depois eu fui para casa correndo de rir. Alguém me disse assim: pastora, você é rica. Ai, Jesus! Pastora, você é rica. Eu tenho que rir, gente. Eu falei: não! Eu desfruto do que diz o Senhor. Segundo a sua riqueza e glória, todas as minhas necessidades são supridas. Aleluia. Amém? Gente, eu ri tanto depois que a pessoa. Você imagina? Eu ouvi isso, pastor, você é rica. Eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, da graça. Amém. E a graça me basta. Me basta. A questão, queridos, é quando a gente entende que é chamado, a gente entende que quem nos chamou torna-se responsável por essa travessia. E Ele não te deixa só.
Ele não te abandona. Podemos até nos sentir sozinhos, mas Ele, como eu disse no início, Ele faz um esforço e nada tem a ver com uma limitação sua de comprovar algo. Ei, eu estou aqui, eu estou contigo, eu só estou te preparando. Aleluia. Eu só estou te preparando. E eu termino com essa declaração: chamados, parem de reclamar. Aleluia. Começa a glorificar. Meu Deus. É o gigante? Você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. É o urso? Você vai matar ele em nome de Jesus. É o leão? Ele vai morrer em nome de Jesus. É um endemoniado. É um homem que ficou cheio de demônio, que agora que resolveu me perseguir, Deus vai tratar dele em nome de Jesus. Você entendeu? Deus vai tratar dele em nome. O leão você mata. O gigante você mata. O urso você mata. O endemoniado, coloca na mão. Eu acho que você não entendeu. O urso você mata, o gigante você mata, o leão você mata. Agora aquele que é cheio de demônio, levantado pelo inferno, para te perseguir, para te humilhar, para te colocar em situações difíceis ao ponto de Davi precisar te fazer de louco, babá, sair até nu, você entrega na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Da tua vida, Deus vai cuidar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.